Hoje falaremos sobre dois pilares da Reforma Protestante, a saber, sola gratia e sola fide. A palavra do nosso Deus, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Para nós entendermos o conceito de sola gratia, de somente a graça, temos que entender qual é a origem de todo homem. Na verdade, todo homem, em sua essência, é totalmente depravado. Ele herda, e nós herdamos de Adão após a queda, o pecado original. Todos nós nascemos pecadores e o que nos aguarda se não nos arrependermos é o inferno em chamas. Mas é interessante notar que o apóstolo Paulo, ele diz que nós estávamos mortos. Desse sentido, não cabe usarmos adjetivos como moribundo, como combalido, ou enfermo, ou desfalecendo. Na verdade, o homem não estava a desfalecer, o homem estava morto em seus pecados e delitos. O que equivale a dizer que o homem era um cadáver ambulante que perambulava e que vagava sem a graça divina. Mas o texto é de esperança e nos diz que nós fomos vivificados, Ele nos concedeu vida, enquanto nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Cristo nos deu vida. E quando analisamos a situação do homem, podemos abordar de forma melhor a graça de Deus. A graça, portanto, é o favor imerecido ortogado aos pecadores. A graça é o fundamento, a graça é a base, o alicerce, o sustentáculo da nossa salvação. E nesses últimos dias há uma extrema confusão em que muitos que entendem que a base da sua salvação é a fé, quando na verdade a base da nossa salvação é a graça de Deus. Mas o que seria a fé então? A fé, na verdade, é o estender das mãos vazias em direção ao Cristo crucificado. A fé é o único meio pelo qual a justiça de Cristo é imputada em nossa conta, é imputada em nossa vida. Então nós nos tornamos justos por meio da justiça de Cristo. Que maravilha, que doce graça, que maravilhosa graça. Mas esses últimos dias existe uma corrosão, existe uma erosão da mensagem da salvação. Se é que muitos púlpitos ainda pregam sobre a salvação e sobre o Cristo crucificado. Mas quando algumas igrejas abordam esse assunto, muitas vezes o abordam de forma equivocada, de forma antibíblica, porque a base da nossa salvação precisa ser a graça de Deus. E há muita ênfase na ação humana. Há, na verdade, uma antropologia cristã otimista, como se o homem nascesse bom, quando na verdade ele nasce mal por natureza e tudo que ele faz é mal e a sua justiça é como trapo de imundície perante a justiça de Deus. Mas é necessário, é mister que esses últimos dias nós proclamemos um verdadeiro evangelho e ensinemos às pessoas que a salvação é por meio da fé, mas a graça de Deus é a base desta salvação. A fé, portanto, é a autodenúncia de que nada temos e de que nada somos. Não existe no processo da salvação uma simbiose,
como se o homem pudesse dar algo em troca por sua salvação. Não existe um processo simbiótico, nada podemos barganhar com Cristo. Mas Cristo morreu por nós e agora nós vivemos por sua justiça perfeita. E a isto Franklin Ferreira, em sua obra Pilares da Fé, chama de doce troca. Nós temos uma doce troca, porque Cristo morreu por nós e nós agora vivemos por sua justiça perfeita. Então, que possamos declamar dia após dia somente a graça e somente a fé.